Bom, boa tarde. Obrigado, Muzi, pelo convite. Prazer estar aqui. Só para eu conhecer aqui a audiência, quem é médico aqui? Levanta a mão, por favor. Quem trabalha com TI e não é médico, né? E quem é da área de saúde sem ser médico? Ótimo. Então, fiz a aula certa. Não se apeguem tanto aos slides, que eu acho que eu quero mais trazer um pouco de reflexão e colocar um pouco de pé no chão em algumas coisas, que eu acho que a gente está vivendo um hype meio exagerado e que, como tudo, se acomoda. Não que a inteligência artificial seja ruim, muito pelo contrário, eu acho que chegou para ficar, não tem volta, cada vez mais vai ser o nosso dia a dia, seja em qualquer área que a gente esteja falando, na área da saúde não é diferente. A gente vai ter grandes impactos, ainda mais aqui, né, no Instituto de Radiologia, que se trabalha muito com imagem, então inteligência artificial e imagem facilita demais a vida do médico radiologista, mas muitas pessoas têm tratado a inteligência artificial como um copilot, um copiloto do médico, e não é exatamente por esse caminho que eu acho que as coisas vão caminhar, muito pelo contrário, e esse caminho eu acho que é um caminho meio perigoso. Então eu sou médico de formação, especialista em reprodução humana, trabalho com embriologia, como o Muzi falou, e depois segui minha carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado, MBA, e sou diretor médico da Embriológica, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial e a gente desenvolve sistemas com inteligência artificial para a reprodução humana, que não é exatamente o tema que eu vou falar aqui, porque eu vou deixar isso para o nosso AI Summit, mas só para dar já alguns spoilers. A gente tem um problema de declínio da população, a gente sabe que a taxa de renovação da população é de pelo menos 2,1, e atualmente no mundo está 2,5 e vem reduzindo. Alguns países já têm uma redução drástica. Israel, por exemplo, alguns países do norte da Europa, e os governos pagam para as pessoas terem filhos porque não tem reposição de mão de obra. Isso é péssimo para a economia, péssimo para a previdência, terrível. E o Brasil, em menos de 50 anos, vai viver a mesma situação. Então, ter sistemas que podem aumentar a eficiência da reprodução humana vai ser fundamental. E nem sabemos aonde isso pode chegar, mas com certeza vai chegar, e a gente e os nossos filhos vão passar por isso, passar por esse problema de ter que se reproduzir mais do que se reproduz hoje. Bom, não é novidade para ninguém, não quero ensinar o Pai Nosso pro vigário aqui, mas já começa o nosso problema com a definição do que é inteligência artificial. O próprio nome já diz, né? É algo que tem que simular uma inteligência natural. E aí a gente pode entrar em várias filosofias aqui. O que é inteligência? O que faz um ser humano ser diferente de qualquer outra coisa ou de qualquer outra espécie que existe? É a nossa capacidade de ter emoções? É a nossa capacidade de criação? A nossa capacidade de imaginação? Você entra numa filosofia que ninguém vai ter uma resposta, que nem a origem da vida, que é o que a gente faz muito em reprodução humana, é definir onde começa a vida. É a hora que forma o óvulo, é a hora que forma o embrião, é quando o embrião implanta, é quando aparece o batimento cardíaco no ultrassom, enfim, ninguém sabe. Inteligência artificial também tem isso, né? Quando que vai sair do natural para o artificial? Que se a gente for refletir, o que nós somos? Se não uma consciência inserida numa massa à base de carbono. E se eu inserir uma consciência numa massa à base de silício? É uma vida, é uma inteligência também? Sei lá, né? De repente eu faço upload da minha consciência e dá um download aqui no meu Mac e pronto, sou eu aqui no Mac ou não? Então são coisas bem filosóficas mesmo, né? Mas que a gente tem que pensar, já que a gente está desenvolvendo isso, a gente está no começo, não acredito que vai ter uma rebelião das máquinas que vão se rebelar contra a espécie humana, não é isso. Mas é a gente saber o que a gente está fazendo exatamente, né? A gente está brincando de criar consciências, esse não é um papel divino às vezes? Então, na saúde especificamente, eu vou trazer uns pontos aqui dos riscos que eu vejo. Primeira coisa, AI washing. Esse é um termo que vem do greenwashing, que muitas empresas fizeram, aquela história de ESG, né? Quer um exemplo? Carro elétrico. Comprei um carro elétrico, 100% elétrico. Só para não ter que pagar IPVA, porque rodízio como médico já estava dispensado. Mas ele é realmente um carro verde? Como é que faz para construir uma bateria à base de silício? E da onde que vem a energia que vai carregar meu carro depois? No Brasil tudo bem, tem hidrelétrica. Mas e na Europa? Que agora, acho que até 2025, e mudaram, sei lá, um pouco mais para frente, todos os carros têm que ser elétricos. Lá é tudo carvão, é tudo energia térmica, se não é energia nuclear. O que tem de green nisso, né? Então, essa história de greenwashing surgiu daí, o que de fato as empresas estão fazendo para o verde. E inteligência artificial, então?
tá cheio de bot em cima do chat GPT que fala que é inteligência artificial. Bullshitagem, né, para usar um termo bonito. Não é inteligência artificial isso não tem valor, né? Então, no Vale do Silício hoje, a gente vive um novo boom que vai explodir em algum momento, uma bolha. Tem empresas sendo vendidas a 140 vezes o faturamento. Isso é óbvio que é uma bolha. A própria Sequoia sabe que é uma bolha, mas a sensação é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Ninguém quer ficar de fora. Então eu sei que eu tô numa bolha, mas e se os caras de repente descobrem o novo Gemini e eu não entrei no 140 de valuation e agora vale 500 de valuation? Então, uma hora estoura e é bom a gente estar preparado, né? As verdadeiras inteligências artificiais são desenvolvidas do zero, não é uma plataforma em cima do ChatGPT. Então isso é bastante importante, porque todo dia chega alguém para mim assim, sabe que eu lido com isso, né? Nossa, você não viu, achei um negócio legal aqui. Agora tem uma inteligência artificial que ela grava a consulta e aí ela transforma numa anamnese direitinho. Cara, isso é um algoritmo, isso não é inteligência artificial. Tem nada, de que ela cria? Não cria nada, ela só pegou uma frase, isso aqui é queixa de oração, isso aqui é interrogatório sobre diversos aparelhos. Tem nada de inteligência artificial. Então, esse AI washing é muito usado para consultorias que fazem valuation de empresas de inteligência artificial para saber se realmente tem uma inteligência artificial ou se tem uma burrice natural ali, né? Bom, aqui a mesma coisa, né? Muita gente acha legal, nossa, agora eu construí um texto maravilhoso no ChatGPT. Mas quem que tem paciência de ler o texto que o ChatGPT escreveu? Escrever é legal, mas quem que tem paciência de ler, para não falar quem tem saco de ler, né? Às vezes é um texto chato, enfadonho. Então, a gente tem muito chatbot que ainda está em desenvolvimento, e em medicina tem vários, isso, né? Em qualquer área, na verdade, mas em medicina tem muito atendimento de primeira consulta, antes do agendamento, uma pré-consulta, a gente tem vários chatbots em qualquer coisa que você vai fazer, em medicina tem bastante. Então, você só ficar imputando dados para a LLM, ficar aumentando a quantidade de conteúdo para que aquele chatbot aprenda e escreva como um humano, é uma coisa. Agora, aquela escrita ser uma escrita que faça sentido, que as pessoas sintam agradável, tem uma distância muito longa. Então, o que eu mais acho de perigoso na medicina é a responsabilização legal. Vamos imaginar que a gente cria um sistema aqui de diagnóstico super avançado, diagnósticos difíceis, que um médico tem muita dificuldade de fazer. E vira e mexe aparece na imprensa. Passou por 40 médicos, ninguém fez o diagnóstico, aí a inteligência artificial diagnosticou. Tá bom, lindo. Aí propõe um tratamento. E no fim das contas, errou o tratamento. Era um erro médico computadorizado. E a pessoa morreu. E aí tem uma questão jurídica. Quem paga? O médico, com certeza, né? Não tem a dúvida que ele vai pagar. Mas e a empresa da qual ele trabalha? Ele é funcionário de um hospital. O hospital vai assumir corresponsabilidade? E a pessoa que desenvolveu a inteligência artificial também não vai assumir a corresponsabilidade? Então eu acho que a gente está muito focado em criar métodos diagnósticos e métodos terapêuticos, mas eu particularmente acho que o grande segredo da inteligência artificial na área médica são coisas mais triviais, coisas menos perigosas hoje e que fazem muita diferença. Por exemplo, glosa de convênio. Quantos erros de preenchimento, falta de código TUS, código MB, código não sei o quê, que precisa ter que acaba retornando e tem glosa? Quantos exames desnecessários são pedidos repetidamente porque a pessoa passa em 2 médicos e tem pedidos iguais, que um sistema poderia resolver isso? Então tem coisas muito mais triviais, muito mais simples que a inteligência artificial pode fazer e que são muito menos arriscados, tem muito menos famoso BO, né? Chance de dar BO muito menor do que a gente ter um sistema de diagnóstico por inteligência artificial. Então, essas regulamentações todas são bastante importantes, não aconteceram ainda, mas vão acontecer. A hora que a primeira pessoa morrer por causa de um diagnóstico errado de uma inteligência artificial, vocês vão lembrar de mim ter falado isso hoje. E a nossa liberdade criativa, né? Quem é médico sabe. Se eu chegar em qualquer hospital hoje, eu quero prescrever tal esquema de antibiótico. Não, doutor, não pode, porque o CCIH não permite, esse antibiótico não está disponível. Ou qualquer pessoa, você vai num restaurante de franquia, você chega lá, eu quero o número não sei quanto, posso trocar batata por nugget, só isso. Mas qual que é a liberdade de decisão da pessoa que está na frente de batalha? Já não tem todo um protocolo, já não tem uma inteligência natural que já criou um protocolo para ela fazer? Então qual que é a liberdade hoje que a gente de fato já tem de decidir e tomar decisões pelo paciente? É tudo protocolado, a gente vive trabalhando em POPs. Não que está certo ou errado, é assim, é fato, né? Isso limita muito a atividade médica, muito
a capacidade criativa e a capacidade de desenvolver novas coisas. Porque alguém sentado numa sala com ar-condicionado, olhou alguns estudos, e quem trabalha com estudo científico sabe que você espreme o estudo, fala o que você quiser, então os POPs saem daí. Então, gente, para que seria importante uma inteligência artificial em qualquer área, não só em medicina? Ela tem que fazer uma coisa que eu não faça, ou que ela faça muito melhor que eu. Aí sim ela pode valer a pena. Então o que eu gostaria de ter uma inteligência artificial? Que ela fosse mais rápida do que eu em tomar decisões, que ela tivesse mais acurácia do que eu também, e tivesse uma margem de acerto muito maior do que eu. Até hoje a gente não conseguiu encontrar, mas não duvido que em breve isso vai acontecer. Eu estava outro dia também conversando com uma pessoa que chegou e me falou, cirurgia acabou, cirurgia vai ser tudo por inteligência artificial, um robô vai lá e vai operar a pessoa. Sim, tecnicamente um robô pode operar melhor do que eu, mas o robô não vai fazer uma coisa que um ser humano faz, é ter decisão emocional no meio de uma cirurgia. Então uma coisa que eu faço, cirurgia para endometriose, e a mulher tem lá um cisto de endometriose gigante no ovário. Se eu tirar aquele ovário inteiro, ótimo, resolvi a endometriose dela. Mas qual que é a chance dela engravidar depois, sendo que eu prejudiquei a fertilidade dela? O robô vai ter essa capacidade de decidir, putz, eu não vou tirar isso tudo, eu vou deixar um pouco de doença de propósito, porque senão eu não consigo fazer ela engravidar depois. Eu quero saber quantos anos o robô vai demorar para ter essa decisão emocional que eu tenho que ter, sabendo que eu ainda posso correr um risco de falar, de que a paciente me fale, você não operou como deveria operar e deixou um pouco de doença em mim ainda, né? Então essas decisões todas, eu acho que o dia que o robô tiver essa decisão emocional, a gente já está falando aí do Hall, né, do Odisseia no Espaço, ou até como é que chama, do Alice no País das Maravilhas, o boneco de lata lá, da Alice, ou o C3PO, aí você vai ter robôs com emoção, né, que nesse momento, aí esquece, né, aí a gente já está num outro mundo. Então, como eu já falei aqui, né, que a gente pode, na verdade, partir muito mais para coisas triviais do que para querer reinventar a roda, e eu acho que é isso que a inteligência artificial na área de saúde deve focar. E, finalmente, né, a capacitação de profissionais de saúde é um problema que a gente tem, como qualquer mercado em expansão. A gente vive isso no Brasil, né? Você pode ver, contrata alguém para fazer alguma reforma na sua casa. Caríssimo, né? A gente tem pedreiros, engenheiros não, né? Mestre de obras que ganham mais do que engenheiro, porque é uma escassez de mão de obra. E quando você tem alguém altamente qualificado, aquele valor aumenta muito. Na saúde, então, isso é absurdamente verdade. Um treinamento com inteligência artificial que você ganhe tempo e ganhe eficiência nesse treinamento, também desenvolvimento de recursos humanos, pode trazer uma grande diferença. Então, esses são pontos que eu acho que a gente deveria focar em inteligência artificial e menos em querer achar diagnósticos e terapêuticas. Então, gente, na verdade o que eu queria trazer eram mais reflexões do que a inteligência artificial realmente é e o que realmente ela tem de perigos que a gente não está vendo e colocar o pé no chão, né? Não é esse mundo perfeito que todo mundo está vendo. A gente vai chegar num momento de grande desenvolvimento, num momento de grande importância, mas a gente ainda está muito longe. Quanto tempo tem o ChatGPT? 2 anos? Acho que é por aí, né? Então é muito pouco, por mais que seja veloz, por mais que seja rápido o crescimento tecnológico, 2 anos não é nada perto do que a gente tem de evolução. Então as coisas ainda vão se desenvolver muito, mas até chegar no estado da arte, tem chão, tem tempo ainda. Obrigado.